O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, seja devido à resistência à insulina, à insuficiência na secreção de insulina ou ambos. Os dois tipos principais de diabetes, o tipo 1 (DM1) e o tipo 2 (DM2), afetam milhões de pessoas em todo o mundo e são conhecidos por suas complicações de longo prazo que envolvem múltiplos sistemas orgânicos. O controle inadequado da glicose ao longo do tempo resulta em disfunções celulares inflamatórias que podem danificar vasos sanguíneos, nervos e órgãos vitais. A seguir, exploramos as principais complicações orgânicas associadas ao diabetes, suas bases fisiopatológicas e os impactos no bem-estar do paciente. O sistema cardiovascular é um dos mais afetados pelo diabetes. Estudos mostram que indivíduos com diabetes, especialmente aqueles com DM2, apresentam um risco significativamente maior de doenças cardiovasculares, DCVS, como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral, AVC. A principal causa desse aumento do risco está na combinação de fatores como hiperglicemia crônica, resistência à insulina e dislipidemia. A hiperglicemia crônica provoca a formação de produtos finais de glicação avançada, CIDs, que se ligam às proteínas nos vasos sanguíneos, aumentando a rigidez arterial e facilitando a deposição de lipídios. Isso leva à formação de placas ateroscleróticas nas artérias, uma condição que estreita e endurece os vasos, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de doenças coronarianas. Outro comprometimento significativo ocorre na disfunção endotelial, caracterizada pela incapacidade do endotélio, revestimento interno dos vasos sanguíneos, de produzir adequadamente óxido nítrico, uma substância que promove a dilatação vascular e o fluxo sanguíneo adequado. A resistência à insulina reduz a produção de óxido nítrico, tornando as artérias mais suscetíveis à formação de coágulos e à diminuição da perfusão sanguínea. A nefropatia diabética é uma das complicações mais graves e comuns em pacientes com diabetes, especialmente em indivíduos com DM2. Ela se caracteriza pela presença de proteína na urina, albuminúria, alteração da função renal e, em estágios avançados, insuficiência renal crônica. A hiperglicemia crônica acelera a formação de EIDs, que se acumulam nos rins e alteram a estrutura do glomérulo renal, a unidade filtrante do rim. Isso leva ao aumento da pressão intraglomerular, danificando os capilares e permitindo a passagem de proteínas na urina. Além disso, a inflamação renal e a hipertensão exacerbada nos rins devido à resistência à insulina contribuem para a progressão da doença. Sem o tratamento adequado, a nefropatia diabética pode evoluir para insuficiência renal terminal, exigindo tratamento com diálise ou transplante renal. O controle rigoroso dos níveis glicêmicos e da pressão arterial é fundamental para retardar essa progressão. A neuropatia diabética é uma complicação comum que afeta os nervos periféricos e, por vezes, os nervos autônomos. Pode se manifestar de diferentes formas, como dor neuropática, perda de sensação, fraqueza muscular e comprometimento autonômico, e alterações no controle das funções involuntárias do corpo, como a pressão arterial e a digestão. A hiperglicemia crônica leva à formação de EIDs, que afetam diretamente os nervos e seus vasos sanguíneos, resultando em uma menor oxigenação e nutrição das células nervosas. Além disso, a resistência à insulina e a inflamação persistente prejudicam a condução nervosa, contribuindo para a degeneração dos nervos. Os sintomas iniciais da neuropatia podem incluir formigamento, dor e sensação de queimação nos pés e nas mãos. A perda de sensibilidade, especialmente nos pés, aumenta o risco de lesões e infecções, que podem levar a amputações. Nos casos mais graves, a neuropatia diabética pode afetar os nervos responsáveis pela regulação do coração, estômago e intestinos, causando arritmias e distúrbios gastrointestinais. A retinopatia diabética é uma complicação ocular grave que afeta a retina, a camada sensível à luz no fundo do olho. Essa condição é uma das principais causas de cegueira em adultos em todo o mundo. A hiperglicemia prolongada afeta os vasos sanguíneos da retina, causando microaneurismas, hemorragias e o crescimento de novos vasos sanguíneos anormais. Esses vasos podem vazar fluido e sangue, prejudicando a visão. Além disso, a hipoxia retinal, causada pela diminuição do fluxo sanguíneo, também contribui para o desenvolvimento de retinopatia. A retinopatia diabética progride em 3 estágios e não proliferativa, proliferativa e avançada.
A detecção precoce e o controle rigoroso da glicose são essenciais para prevenir a progressão para estágios mais graves, que podem levar à cegueira. O tratamento inclui o controle glicêmico, o uso de laser para evitar o crescimento de novos vasos sanguíneos e, em casos avançados, intervenções cirúrgicas. Pacientes com diabetes estão mais suscetíveis a várias condições dermatológicas, como infecções fúngicas, úlceras e alterações na cicatrização de feridas. A hiperglicemia compromete a função das células do sistema imunológico, tornando os diabéticos mais propensos a infecções de pele, como dermatofitoses e infecções bacterianas. Além disso, o mau controle glicêmico retarda a cicatrização de feridas, aumentando o risco de úlceras diabéticas, especialmente nos pés. A acantose nigricans é uma condição caracterizada pelo escurecimento e espessamento da pele, geralmente nas axilas e pescoço, e está associada à resistência à insulina. Outras condições incluem a xerose, ressecamento da pele e a formação de nódulos subcutâneos. Além das complicações mencionadas, o diabetes também pode afetar o fígado, com a hepatopatia gordurosa não alcoólica, o trato gastrointestinal, com alterações no trânsito intestinal, e o sistema imunológico, aumentando a vulnerabilidade a infecções. Também há um aumento do risco de câncer, com a incidência de cânceres como os de fígado, pâncreas e cólon sendo mais alta entre os diabéticos. O diabetes mellitus é uma das condições crônicas de saúde mais prevalentes em todo o mundo, com duas formas principais, diabetes tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico ataca e destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Já a diabetes tipo 2 é caracterizada pela resistência à insulina, onde as células do corpo não conseguem responder de maneira adequada à insulina, e também por uma deficiência na produção de insulina. Embora a diabetes tipo 2 seja mais comum, a prevalência de ambos os tipos tem aumentado nas últimas décadas, impulsionada por fatores como sedentarismo, dieta inadequada e fatores genéticos. Em resposta a esse crescente número de casos, alternativas terapêuticas têm sido exploradas, e uma delas é a fitoterapia. A fitoterapia utiliza plantas e seus derivados, como extratos e óleos essenciais, para prevenir e tratar doenças. No contexto do diabetes, diversas plantas têm mostrado potencial para ajudar no controle glicêmico, na redução da resistência à insulina e na prevenção das complicações associadas à doença. Embora a fitoterapia não deva substituir o tratamento convencional, ela pode ser uma abordagem complementar, ajudando a melhorar o controle glicêmico e a qualidade de vida dos pacientes, além de ser uma alternativa atraente para aqueles que buscam tratamentos mais naturais ou que não respondem bem aos medicamentos tradicionais. Para entender como as plantas medicinais podem ajudar no tratamento do diabetes, é essencial compreender os mecanismos fisiopatológicos dessa doença. No diabetes tipo 2, a resistência à insulina é um fator central. As células do corpo, principalmente as musculares e adiposas, tornam-se insensíveis à insulina, o que leva a um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Paralelamente, o fígado começa a produzir mais glicose, exacerbando ainda mais a hiperglicemia. A disfunção das células beta do pâncreas também contribui para a redução da secreção de insulina. Já no diabetes tipo 1, a destruição das células beta pancreáticas reduz a produção de insulina, levando a um quadro de hiperglicemia. Além disso, fatores como inflamação crônica, estresse oxidativo e deslipidemia, alterações nos lipídios sanguíneos, estão frequentemente associados ao diabetes e às suas complicações, como doenças cardiovasculares, neuropatia, retinopatia e insuficiência renal. A fitoterapia pode ajudar a modular esses processos fisiopatológicos de várias maneiras, e melhora na sensibilidade à insulina. Algumas plantas podem aumentar a eficácia da insulina, fazendo com que as células respondam melhor a ela. Isso pode ocorrer por meio de compostos que ativam vias de sinalização celular importantes, como a via da AMPK, proteína quinase ativada por AMP, que regula o metabolismo celular. Redução do estresse oxidativo. O estresse oxidativo está relacionado a danos nas células beta-pancreáticas e à resistência à insulina. Muitas plantas medicinais têm propriedades antioxidantes que podem neutralizar os radicais livres, prevenindo ou retardando os danos celulares. Controle da inflamação. O diabetes está frequentemente associado a um estado inflamatório crônico. As plantas anti-inflamatórias podem ajudar a reduzir essa inflamação, promovendo uma melhor resposta à insulina e prevenindo complicações.
Modulação da função hepática. Algumas plantas atuam no fígado, reduzindo a produção excessiva de glicose e promovendo uma regulação mais equilibrada dos níveis glicêmicos. Plantas medicinais e seus efeitos no diabetes. Diversas plantas têm sido estudadas por suas propriedades hipoglicemiantes e antioxidantes. A seguir, apresentamos um aprofundamento sobre algumas das mais eficazes. 1. Momordica charantia, melão de São Caetano, é uma planta conhecida por suas propriedades antidiabéticas. Ela contém compostos ativos como a charantina e a momordicina, que podem estimular as células beta do pâncreas a liberar mais insulina. Em estudos clínicos, foi observado que o consumo de extratos dessa planta pode reduzir significativamente os níveis de glicose no sangue. Além disso, o melão de São Caetano também tem efeitos antioxidantes, o que ajuda a proteger as células beta do pâncreas contra o estresse oxidativo. Trigonella phoenungrecum, o fenogrego tem sido utilizado na medicina tradicional para tratar diversas condições de saúde, incluindo diabetes. Estudos demonstraram que as sementes de fenogrego, devido ao seu alto teor de fibras e compostos como a 4-hidroxizoleucina, podem melhorar a secreção de insulina e aumentar a sensibilidade das células à insulina. Além disso, o fenogrego ajuda a retardar a absorção de glicose no intestino, o que pode prevenir picos glicêmicos após as refeições. O fenogrego também tem propriedades anti-inflamatórias e pode melhorar o perfil lipídico, o que é benéfico para pacientes diabéticos que costumam apresentar níveis elevados de colesterol e triglicerídeos. Berberis vulgaris, berberis. A berberina, o principal composto ativo da berberis, é um dos fitoquímicos mais estudados no tratamento do diabetes. A berberina atua de várias formas, aumenta a captação de glicose pelas células, reduz a produção de glicose pelo fígado e melhora a função das células beta-pancreáticas. Ensaios clínicos demonstraram que a berberina pode reduzir os níveis de glicose em jejum e melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. Além disso, ela pode reduzir os níveis de colesterol LDL e triglicerídeos, o que contribui para a saúde cardiovascular dos pacientes diabéticos. Cinnamomum verum, a canela tem sido amplamente estudada como um agente hipoglicemiante natural. Compostos presentes na canela, como os polifenóis e os óleos essenciais, podem melhorar a sensibilidade à insulina, facilitando a captação de glicose pelas células. A canela também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudando a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação, fatores importantes no agravamento da resistência à insulina. Estudos sugerem que a ingestão de canela pode reduzir significativamente os níveis de glicose pós-prandial em pacientes com diabetes tipo 2, sem causar efeitos adversos graves. Gymnema silvestre é uma planta que tem sido usada na medicina ayurvédica para controlar o diabetes. A gymnema contém gimnemasídeos, compostos que inibem a absorção de glicose no trato gastrointestinal e aumentam a secreção de insulina. Além disso, essa planta tem mostrado potencial para regenerar as células beta do pâncreas, promovendo a produção de insulina. Em ensaios clínicos, a gymnema mostrou-se eficaz na redução dos níveis de glicose em jejum, na melhoria do controle glicêmico e na redução da necessidade de medicamentos em pacientes com diabetes tipo 2. Além dos efeitos hipoglicemiantes, muitas plantas medicinais possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem ser particularmente benéficas para os pacientes diabéticos. O diabetes está intimamente relacionado ao aumento do estresse oxidativo e à inflamação crônica, que contribuem para o agravamento da resistência à insulina e o desenvolvimento de complicações. Plantas como a cúrcuma longa, o chá verde, Camellia sinensis, e o gengibre, Zingiber officinale, são bem conhecidas por suas propriedades antioxidantes. A curcumina, principal composto da cúrcuma, possui potentes efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, ajudando a reduzir a inflamação sistêmica e a melhorar a resposta do organismo à insulina. O chá verde, rico em catequinas, também tem mostrado reduzir o estresse oxidativo e melhorar o controle glicêmico em estudos clínicos. Já o gengibre, além de suas propriedades anti-inflamatórias, tem efeitos benéficos sobre a digestão e o controle do peso, que é um fator importante no manejo do diabetes tipo 2. Embora as plantas medicinais possam trazer benefícios significativos para o controle do diabetes, é fundamental que seu uso seja feito de forma informada e sob orientação médica.
Algumas plantas podem interagir com medicamentos prescritos, especialmente com agentes hipoglicemiantes, o que pode causar hipoglicemia, baixos níveis de glicose no sangue. Além disso, o uso excessivo de algumas plantas, como a canela, pode ser tóxico devido à presença de compostos como a cumarina. Portanto, o uso de fitoterapia no tratamento do diabetes deve ser considerado como uma terapia complementar, e não substitutiva, ao tratamento convencional. A combinação de medicamentos farmacológicos com fitoterápicos pode ser eficaz, mas deve sempre ser monitorada para evitar efeitos adversos e interações indesejadas. Panorama global do diabetes e suas consequências para a saúde. O diabetes afeta milhões de pessoas em todo o mundo, com um aumento significativo de casos nas últimas décadas. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que, em 2019, cerca de 463 milhões de adultos viviam com diabetes, número que deve crescer para 700 milhões até 2045. Impacto no sistema de saúde e nos custos. Além dos custos individuais, o diabetes representa um alto custo para sistemas de saúde e seguridade social, especialmente devido às complicações associadas como doenças cardiovasculares, amputações e perda de visão. Estudos de 2021 estimam que o diabetes e suas complicações representam um gasto global de mais de 760 bilhões de dólares anualmente. Acessibilidade ao tratamento. Em muitos países de baixa e média renda, o acesso a medicamentos e insulina é limitado. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, IDF, aproximadamente 20% dos pacientes em regiões de baixa renda têm acesso limitado à insulina, o que agrava as complicações da doença. Fatores de risco e diagnóstico. Diabetes tipo 1 origina-se da destruição autoimune das células beta do pâncreas, sendo comum em jovens. Representa cerca de 5 a 10% dos casos globais. Diabetes tipo 2 está frequentemente associado ao estilo de vida e é o tipo mais comum, representando cerca de 90% dos casos. É caracterizado pela resistência à insulina e uma produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Complicações relacionadas. O diabetes pode levar a uma série de complicações graves. Por exemplo, a neuropatia diabética afeta entre 30% e 50% dos pacientes. A retinopatia diabética, que causa perda de visão, está presente em aproximadamente 20% dos casos após 15 anos de diabetes. O potencial das ervas medicinais no controle do diabetes. A seguir, expandimos as propriedades de cada erva com base em estudos e evidências científicas, além de sugestões de uso e precauções. Canela, Cinnamomum verum, propriedades e estudos científicos. A canela é uma das ervas mais estudadas no controle da glicose sanguínea. Um estudo realizado pela American Diabetes Association observou que o consumo diário de 1 a 6 gramas de canela em indivíduos com diabetes tipo 2 reduziu significativamente os níveis de glicose no sangue em jejum e de lipídios após 40 dias de consumo. Mecanismo de ação. A canela melhora a sensibilidade à insulina e possui polifenóis que atuam na regulação dos níveis de glicose, reduzindo a resposta inflamatória no organismo. Modo de uso e dosagem. Recomenda-se entre 1 a 3 gramas ao dia, podendo ser misturada em alimentos ou bebidas. Pode ser consumida em pó ou cápsulas. Precauções e cuidados. Em grandes quantidades, especialmente da variedade cássia, a canela pode ser hepatotóxica devido à cumarina. É importante limitar o consumo e utilizar a variedade Cinnamomum verum, que possui menos cumarina. Fenogrego, Strigonella phoenungrecum, e evidências científicas. Estudos publicados no International Journal of Vitamin and Nutrition Research mostram que o fenogrego reduz a glicose no sangue e melhora a tolerância à glicose, sendo eficaz em doses de 5 a 10 gramas diárias. Em pacientes com diabetes tipo 2, o uso contínuo do fenogrego mostrou-se eficaz para controle glicêmico. Como funciona? As sementes de fenogrego contêm fibras solúveis que diminuem a absorção de glicose e aumentam a sensibilidade à insulina. Recomendações de uso: pode ser consumido triturado e misturado a alimentos ou em forma de chá. A dosagem diária recomendada é entre 5 a 10 gramas. Precauções: o fenogrego não é recomendado para gestantes, pois pode estimular contrações uterinas. Também deve ser evitado por quem usa anticoagulantes.
Ginseng americano, Spanax quinquefolius, e estudos e resultados. Pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram que o ginseng americano reduz a glicose pós-prandial, já após a refeição, em 15 a 20%. É recomendado especialmente para pessoas com diabetes tipo 2. Mecanismo de ação: o ginseng ajuda a reduzir a resistência à insulina e melhora o metabolismo da glicose. Formas de uso e dosagem: o consumo recomendado é de 1 a 3 gramas antes das refeições. Pode ser tomado em cápsulas ou como chá. Cuidados: pessoas com hipertensão ou insônia devem evitar o uso prolongado do ginseng. Ele pode interagir com anticoagulantes e medicamentos para a pressão arterial. Berberina, Berberis vulgaris, e eficácia comprovada. A berberina é um alcaloide encontrado em várias plantas, como a Berberis vulgaris. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology Metabolism revelou que a berberina é comparável à metformina, um dos medicamentos mais utilizados no tratamento do diabetes tipo 2, para reduzir a glicemia em jejum e os níveis de HbA1c. Como atua? A berberina ativa a AMPK, uma enzima que regula o metabolismo, promovendo a captação de glicose pelas células e melhorando a sensibilidade à insulina. Instruções de consumo: a dosagem comum é de 500 mg, 2 a 3 vezes ao dia, geralmente após as refeições. Advertências: pode causar distúrbios gastrointestinais e interagir com outros medicamentos. O uso prolongado deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Aloe vera, Aloe barbadensis, e estudos clínicos. Pesquisas realizadas no International Journal of Phytomedicine mostraram que o uso do gel de aloe vera, quando consumido regularmente, pode reduzir a glicose em jejum após 8 semanas de uso em pacientes com diabetes tipo 2. Propriedades medicinais: o gel de aloe vera contém compostos que ajudam a baixar a glicose sanguínea e melhorar a resposta insulínica. Forma de uso e dosagem: recomenda-se 15 ml de suco de aloe vera ao dia, podendo ser adicionado em bebidas. Precauções: o uso excessivo pode resultar em desconforto gástrico, e o látex da aloe vera é tóxico, devendo ser evitado. Galega, Galega officinalis, pesquisa e histórico de uso. A galega possui galegina, um composto químico que serviu como base para o desenvolvimento da metformina. Estudos mostram que ela é eficaz na redução da glicose em modelos experimentais. Como atua? A galega age na redução da absorção de glicose no intestino e melhora a sensibilidade à insulina. Dosagem recomendada: recomenda-se o uso sob supervisão, pois dosagens elevadas podem ser tóxicas. Advertências: seu uso deve ser orientado por um profissional, pois pode causar efeitos colaterais como náusea e vômito. As ervas mencionadas possuem um potencial terapêutico comprovado por estudos, mas são complementares ao tratamento convencional. Ao lado de uma dieta equilibrada e exercícios físicos, elas podem ajudar a melhorar a qualidade de vida de pessoas com diabetes. Ressalta-se a importância de consultar um profissional de saúde antes de incluir qualquer erva no tratamento. Ervas como canela, fenogrego e berberina têm interações e efeitos que podem variar conforme o organismo, exigindo supervisão. Com a crescente evidência sobre os efeitos de ervas no tratamento do diabetes, pesquisas contínuas e ensaios clínicos são necessários para validar o uso dessas ervas e identificar compostos bioativos. O uso de ervas no tratamento do diabetes está em constante evolução e pode complementar as abordagens convencionais de forma segura e eficaz. A fitoterapia oferece uma abordagem natural e promissora no controle do diabetes, apresentando uma variedade de plantas com potencial para melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir a glicemia, combater o estresse oxidativo e a inflamação, e prevenir complicações associadas à doença. No entanto, mais pesquisas são necessárias para estabelecer diretrizes claras sobre as dosagens, combinações de plantas e tratamentos ideais para pacientes com diabetes. A integração da fitoterapia com tratamentos médicos convencionais pode ser uma estratégia valiosa para o manejo do diabetes, proporcionando uma abordagem mais holística e personalizada. Contudo, sempre que possível, os pacientes devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar qualquer regime de fitoterapia, para garantir a segurança e a eficácia do tratamento.